Savara Show. E sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário e eu assisti o episódio final de Pokémon com muito medo de que de repente o Ash acordasse numa cama do hospital e se concretizasse aquela fanfic doida. Eu acho que, na verdade, o Ash tá em coma por tanto tempo aí, por isso que ele não cresce, sabe? Salve galera, aqui é o Soul King e admito que também estou aliviado por essa teoria não ser verdade, porque é a coisa que a gente mais ouviu nos últimos 20 anos. Aqui é o Sage. Cara, demorou 24 anos pra aparecer o Pidgeot, o maldito Ash, lembrar dele. Caramba. Eu volto, eu lembro de você, não tem problema, eu vou te pegar de volta no último episódio do anime. Vai se lembrar. Apareceu todo mundo, né? Teve que aparecer todo mundo. Ele é verdade, né? O Pidgeot que eu capturei. Foi aquele final de novela, né? Aquele final de novela. É, que volta todo mundo, né? Mas foi legal esse último episódio, né? A gente tava muito empolgado pra assistir o final, né? Das aventuras de Ash e Pikachu, né? No anime de Pokémon. Conforme foi anunciado, né? O Ash, ele finalmente se tornou campeão, né? Um campeão de um torneio, né? Foi o torneio mundial que teve de Pokémon. É o mundial, vamos lá, não é qualquer coisa. E assim, não é que ele entrou porque ele foi campeão de Alola, né? Não, ele teve que disputar pra subir de ranking pra poder estar entre os 8 primeiros. E coincidentemente ele era o campeão de Alola. É que a Alola é tão complicada, né? Porque apesar de ele ter ganho, é uma liga que não é oficial, né? Não é regulamentada, né? Enfim. Não tem ginásio, não tem líder de ginásio. Eu não acompanhei o anime nessa época, mas eu imagino que alguma coisa parecido com a Ligas Laranja, que ele ganha lá no começo, que ganhou, mas não é oficial, então. Mas na Liga Laranja ele ganha uma insígnia, né? Em Alola ele ganha uma folha de bananeira e um tapa nas costas, assim. É que o jogo mesmo não tem, né? Não tem ginásios, né? E aí eles... Não, vamos criar um torneio, um ginásio e vai ter um campeão de Alola ali no anime, né? Então... No jogo, é a primeira liga, né? Essa é a primeira liga que eles colocam e o personagem é o primeiro desafiante que existe, né? No anime, acho que eles fizeram a mesma coisa, né? Vão inventar um torneio aqui só pro Ash ser campeão. Em todo caso, a gente não vai tirar o crédito dele, porque ele derrotou basicamente todos os campeões de outras regiões, e ainda mais o Leon, né? Que é um grande campeão, né? De Galar. Mas enfim, a parada é, o Ash se tornou campeão. E aí a gente se viu mediante, acho que o que todo mundo tava com medo algum dia que acontecesse, não sei, que todo mundo receava que... E agora, pra onde que vai o anime de Pokémon? Né, que o Ash se tornou finalmente o campeão, né? E a gente teve o anúncio de que o anime de Pokémon ele continuaria sem o Ash, né? A gente teria um novo anime, né, mais focado nos jogos, né, propriamente como é que eles são. Então a gente teve 11 episódios, né, pra se despedir do Ash e do Pikachu e de toda a gama de amigos que eles fizeram ao longo desses 25 anos. Bom, gente, a Rika Matsumoto quer descansar, né? Dá um tempo pra ela, coitada. Então, eu descobri esses dias, né, o Edson, um dos ouvintes do Subara Show, ele participou de podcast também. Ele veio comentar que a Rika Matsumoto tá envolvida em um escândalo lá no Japão. Ei, Rika Matsumoto. Parece que ela tá pegando subsídio do governo aí na época do Covid, então... Cara, tá difícil esse ano já. Vamos aposentar o Ash, então, porque tá... Então, é meio que isso mesmo, cara. Vocês viram que o Pikachu não aposentaram não, né? Tem um outro Pikachu agora, e Koetani vai continuar trabalhando mesmo. Mas, mano, o Pikachu, cara, você pega uma grande gama de Pikachus que falou no resto da vida e adapta, sabe? Eu não tenho mais o que participar também. Deve ter uma grande biblioteca de sons que ela tenha feito e se não tiver, eles passam por uma rede neural. Aí os caras têm Pikachu pra resto da vida, sabe? Não é possível. Sei lá, mas essa Seiyu, ela trabalha também em One Piece e Detetive Conan, personagens importantes. Quem que é lá em One Piece? É o Chopper. Ou seja, aposentar daqui a uns 20 anos, né? Só tô ferrado pra resto da vida. Uma expectativa boa aí, né? Inclusive, mano, a Rika Matsumoto, imagina, 25 anos dublando o mesmo personagem. Tava na hora de se aposentar, não sei com quantos anos ela começou a dublar o Ash, mas ela já passou da fase 50, com certeza, né? Ela deve estar com 51. Uns 50 ela já tem. Enfim, foi uma grande repercussão na época que o Ash ganhou esse campeonato, né, etc, na internet. E muitos outros sites começaram a publicar, né? Olha, o Ash campeão, etc, e agora, né? O anúncio veio, né, as aventuras do Ash e Pikachu se encerrariam, né, com alguns arcos finais. E esses episódios, eles foram uma espécie de despedida, né? O Ash e o Pikachu, eles viveram aventuras mundanas, né? Eles reencontraram o Misty, o Brock, né, que passaram a acompanhar eles, igual como era no começo, né? Eles viram os Pokémons antigos, né? Com destaque até para os iniciais de canto, né, que se reencontraram, né, em um dos episódios, né?
As aberturas são as clássicas do primeiro anime, né? Eles refizeram Misaze e Pokémon Master, né? Pra se adaptar nessa nova saga, nesse pequeno arco. Os encerramentos são os clássicos, né? Mas a ideia não é necessariamente agora a gente discutir sobre esses arcos, esses episódios finais, mas sim sobre o anime de Pokémon em si. Acho que eu sempre tive vontade de gravar sobre o anime de Pokémon, porque, né? Ele é um marco pra gente, mas não há melhor momento do que a gente conversar agora, sabe? Com a saída do Ash e Pikachu, né? Na princípio, né? A saída deles do anime, né? Porque Pokémon é transmitido desde 97, sabe? Por acaso ele foi ao ar no dia 1º de abril. Foi um dos maiores fenômenos da cultura pop dos anos 2000, sabe? A gente tá aqui, a gente é uma prova viva disso, né? Talvez as pessoas novas não saibam o impacto que Pokémon trouxe pro mundo dos animes. Só quem viveu aquela época de Pokémon na TV aberta, bombando, filme, um monte de colecionável e coisas e tal. As crianças respiravam Pokémon, né, cara? E olha que tinha muitas outras coisas que, né, estavam bombando, Dragon Ball, Digimon e outras coisas, mas assim, Pokémon sempre foi uma coisa muito fora da curva, assim, é até difícil de explicar para as pessoas o quanto que Pokémon foi importante para essa geração que cresceu nessa época, né? Que eu digo a Eliana, cara, faturou bastante. Gravou até um clipe musical lá no túnel, né? O túnel que na verdade é lá da estação de trem, cara. Pô. Na Hebraica Rebouças, cara. Ela pagou a estação. Imagina você pagar bilhete pra todo mundo ali, ela gastou uns R$50 só em bilhete de transporte pra passar a catraca ali. Meu, pra você pensar assim que, por exemplo, eu era uma criança ali, beleza, não tinha muitas obrigações, né, na vida, mas assim, o horário de Pokémon era a coisa mais sagrada do mundo pra mim. Eu parava tudo que estivesse fazendo, eu brigava com a minha mãe se ela quisesse trocar o canal da TV, porque era assim, tinha que ver pra saber o que aconteceu, pra conversar com os amiguinhos amanhã na escola. Era assim, era a obrigação, era uma coisa assim, sagrada praticamente, né? Mas é que vocês tinham o privilégio de estudar tarde, pelo jeito, né? Porque eu estudava de manhã e não conseguia assistir, assim. Por acaso eu pedia pra minha mãe gravar, sabe? Mas isso quando as mães não estavam preocupadas, porque vai estrear um anime que botou um monte de criança japonesa no hospital ali. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Botar um monte de gente tá com epilepsia. Meu Deus, não vai dar certo não. Lendário episódio do Porygon. Passou alguns episódios e não aconteceu nada com as crianças, então tá seguro. Sobrevivemos, né? Nossa, pra caramba. Eu gosto de enfatizar o quanto Pokémon foi importante, porque, tudo bem, a gente tava com o pé dentro da cultura oriental de animes na época, né? Cavaleiros, Dragon Ball, né? Sakura Card Captors, né? Cada vez mais a TV aberta tava importando esses animes porque dava audiência, simplesmente, né? E Pokémon, né, tava repercutindo muito lá no Japão, a Record trouxe. Foi uma briga, se eu não me engano a Globo também queria os direitos, etc, mas a Record conseguiu pagar mais. Curioso, Pokémon quando lançou, né, aos poucos ele foi ganhando a repercussão do público aqui no Brasil, a ponto de não se falar outra coisa, sabe? Era Pokémon pra todo lado, né? A gente não tinha acesso à internet naquela época, sabe? Pelo menos não como é hoje, né? Com certeza não como é hoje. Então, assim, era no boca a boca mesmo, né, que a gente falava. Então, eu como uma criança de 10 anos na época, eu ia pro colégio, né, nos anos 2000, e não se falava de outra coisa. Todas as crianças assistiam, conversavam sobre isso, jogavam jogos, compravam os produtos que vinham coisas de Pokémon, porque todas as marcas quiseram e começaram a procurar direitos pra fazer coisas de Pokémon, né. É uma Chips que fale, né, todos Tazos, sabe, Caçulinha, né? Guaraná Caçulinha. Cara, eu tenho uma lembrança muito forte do mercadinho que tinha aqui perto de casa. E o cara que era tipo dono / funcionário, né, que trabalhava ali no mercadinho. E ele tinha a coleção daquelas primeiras cartinhas da Elma Chips, da primeira geração do Pokémon, aquelas que tinham... Do Jokenpô, né? Não, aquela que era tipo um trunfo. O Jokenpô é a segunda geração. Que tinha um poderzinho atrás, parecia o Super Trunfo. Não sei se você vai lembrar. Essa eu não lembro. Ela era mais... parecia uma carta mesmo. A do Trunfo ela era quadradinha. Do Trunfo não, do Jokenpô era quadradinha. E é da geração de Johto já. E aí ele tinha a coleçãozinha dele, uma coleção monstra, porque ele era adulto, podia comprar, e ele deixava do lado do caixa eletrônico. E aí com a gente criança ficava, pô, deixa eu ver, não sei o que dele, mas não vai pegar não, hein, que não sei o que. E ele falava, não, aqui, ó, tenho todos, ó, tem esse aqui que é raro, não sei o que. A gente ficava babando ali, ia pro mercadinho só pra ver a coleção do cara, pra você ver o nível do vício que era o negócio. Não, você ter Pokémon raro em algum produto é status social. Na sua rua você era rei. O álbum de figurinhas, vocês tiveram? Não tinha. Eu tive aqueles álbuns de barro, não aquele da Panini, de banca, que era mais fora do meu orçamento, né? Mas eu tinha de barro, aqueles que a figurinha era baratinha, sabe? E ele tinha, era bem legal, porque esse álbum ele tinha uma parada de
a figurinha-chave não fazia parte das figurinhas do álbum, era uma figurinha especial, então você podia completar ali todo. E eram 151. E aí eu tinha a figurinha da Electabuzz, que ninguém tinha. Então todo mundo ficava querendo que eu trocasse, ou que eu vendesse a figurinha. E eu tirei logo no começo, não achava que ia ser rara, né? E eu falava, não, pô, o Electabuzz só eu tenho, mas vocês se vira aí, velho. Que não sei o que. Então. Eu era muito metido por ter uma figurinha do Electabuzz, sabe? Era muito bom. Eu lembro da existência de bancas também na revista Pokémon Clube, cara, na época. Vendia pra caramba também. Eu lembro da maior garotada comprando isso daí. Não era do meu tempo também, mas assim, eu lembro que chamava bastante atenção. Agora, um produto que chamou muita atenção pra mim foi o Guaraná Antártica Caçulinha, cara. Aquele tomei pra caramba. Cara, legal, com salgadinho ainda mais, pô. Mano, boas épocas, né? Que você comia um cheetozinho com Guaraná e não tinha refluxo, né? Esse é o maior problema de hoje em dia, cara. Adoraria enfiar a goela de fandangos por baixo, sabe? E tomar um refrigerante. Só que se eu faço isso, eu vou corroendo pro hospital. Cara, eu juntava as moedinhas que eu descolava pra ir no mercado, que tem um Carrefour aqui a pé de casa, e aí eu ia lá pra comprar o pacote que via 5 pacotinhos menores, só pra poder pegar os 5 tazos, os 5 cards, e aí ter uma coleção maior. Cara, era muito gostoso fazer isso. É curioso, porque o Guaraná Caçulinha, todo mundo lembra que é saudosismo, mas os bonecos eram feios, hein? Normal. Eu tenho aqui, inclusive tá na minha mão nesse momento, o Bulbasauro, que é o melhor inicial, e quem falar o contrário tá errado. Eu tenho aqui o Bulbasaur, ele é até bonitinho, mas tinha uns que era meio Chernobyl mesmo. A maioria era Chernobyl, cara. Eu também tive os bonequinhos falsos, né? Não sei nem se existe o boneco original aqui no Brasil, só depois que a Tommy veio e lançou na ReHap, mas naquela época eu lembro que eu ganhava R$10 mesada. Os R$10 todo mês, ou se eu não gastasse em jogo de PlayStation, né? Não era o caso, eu gastava em boneco falso de Pokémon na 25 de março, sabe? Mano, como vendia esses bonecos lá, velho? Tipo, eram uns mais fake que o outro, assim, mas eu adorava. O que eu mais gosto é um Onix roxo que eu tenho, que não faz sentido nenhum, tá ligado? O Shiny. Bom, o Shiny do Onix é verde ainda, isso que é pior. Esse aí é Shiny diferenciado aí. É tipo aqueles bonecos do Dragon Ball, né? Que você não sabe nem qual o Saiyajin que é. É só trocar o cabelo, Playmobil, né? Muito bom. Pô, e os Tazos? Vocês chegaram a colecionar os Tazos da Elma Chips? Era muito legal também os Tazos. Redondinho, que era uma Pokébola atrás. É que Tazo teve de tanto tipo, cara. Eu tive de vários tipos. Looney Tunes, Tiny Toons, Animaniacs. Pokémon devia ter tido também. Era uma época que aquele brinquedo fazia sentido. Mas você já parou pra pensar que Tazo não faz sentido nenhum, né? Faz, ué. É um papel recortado de forma redonda, assim. Mas beleza. Você só serve pra comprar aquele salgadinho ali, né? De isopor e pronto. E pra pegar um negocinho tá ótimo. Mano, nossa, eu tive os Tazos na minha época da escola. As crianças elas conseguiram criar uma nova rede econômica baseada em Tazo, sabe? Os Pokémon normal era 50 centavos o Tazo, assim, as crianças vendiam lá. E aí os que tinham foil, né, que mudava, né, evoluía, tipo o Weezing, assim, era R$1. As crianças já tinham um senso ali de economia ali, ó, tá certo. Exatamente, cara. E se você for considerar a inflação, pegar a inflação pra época, assim, de 25 anos, nossa, quantos anos? 23 anos atrás. Muito dinheiro. Era uma grana. Eu lembro de uma parada parecida em relação a trocar as cartinhas, os Tazos também, que era assim, se o seu Tazo tava zerado, aí você tinha que me dar pelo menos uns 2, 3 Tazos mais ou menos. Ou então zerado pra ser ali justo e tal. Então tinha todo um negócio, assim. Tipo, zerado você não usava pra bater, né? Você só batia os meio acabadinhos. O foil você trocava por 2, né? Porque tinha o valor econômico dele, então faz sentido até, né? Agora, objeto realmente de desejo da criançada da época era o CD da trilha sonora de Pokémon. Vocês sabiam cantar o rap Pokémon? Eu sabia quando era criança. Hoje já... O rap, nossa, não, nunca fui bem com ela. Pô, era muito bom. Mas eu nunca tive também, não. Aí já era artigo de luxo. Cara, eu sei cantar o rap do Cavaleiro Zodíaco, eu não sei de Pokémon. Me fugiu da cabeça. Vocês lembram do rap do Cavaleiro Zodíaco? Cara, eu lembro que tinha, mas também não sei cantar, porque também tinha o CD, né, do Cavaleiro Zodíaco. Né? Ó, eu lembro, hein? Olha como é que era. Era assim, ó. É o rap do Zodíaco. Vem comigo que você vai entender. Ah, eu lembro, o resto eu não lembro. Eu lembro que é mais ou menos assim. É muito engraçado, porque tem a abertura, né? Óbvio que da maneira como eles colocaram, o jeito de viver, etc. E as outras 11 músicas que eles criaram são completamente genéricas. Apesar de ser muito gostoso de escutar. É a cidade de Veridia, nunca viu essa? Agora eu vou para Veridia. Ser o primeiro. É isso mesmo.
E aí fica, agora eu vou. Pá, pá, pá. Qual é a outra? Agora eu não lembro. Quais outros que tem? Nossa, aqui era Para Ser um Mestre. Tô vendo aqui a capa dele. Ou a contracapa, na verdade. Aqui, ó, se você quer Tem o ser o kit- mestre Pokémon, junte todos, o melhor. O melhor, vamos. Isso mesmo. Canção da Misty, meu Deus do céu, tinha isso, verdade. A Canção da Misty é uma música de amor, sabe? É um recado de amor. Mano, é o puro chip, assim. Eles colocaram um produto oficial, não faz sentido, né? Tudo isso é pra ilustrar como é que era, né, Pokémon na época, né? Não sei se chega perto ao fenômeno, ou no caso, né? Se o fenômeno de Naruto chega perto do fenômeno que foi Pokémon, eu acho que não. Eu não acho que chega nem perto. Eu também não acho que chega perto. De novo, só quem viveu, sabe, na época pra entender. Era Pokémon no mundo inteiro e Pokémon com o Ash e Pikachu foi isso. Eles furaram a barreira do Japão e expandiram ao redor do mundo de uma maneira que nem Cavaleiros e nem Dragon Ball conseguiu fazer. Apesar de Dragon Ball e Cavaleiros... No caso Dragon Ball, Cavaleiros é mais aqui no Brasil, mas Dragon Ball é reconhecido ao redor do mundo inteiro. Mas Pokémon eu acho que consegue ser mais, sabe? E só o fato dele ter se mantido durante 25 anos no ar com Ash e Pikachu em Novas Aventuras mostra o quanto diferente ele é. Não é à toa que Pokémon é a maior franquia do mundo em questão de valor financeiro. Pokémon Company até parou de divulgar os valores, sabe? Do valor da marca, mas passa da casa dos trilhões de ien. Querendo ou não, assim, o anime de Pokémon ali nasceu como um produto de marketing, sabe? Para os jogos do Game Boy. Ele não foi uma obra, algo pensado para, sei lá, um processo natural, né? Que nasce de um mangá, né? E depois passa as vendas, né, das editoras, da Shueisha, etc. E com a repercussão ganha o anime, né? É o contrário, né? Ele existe somente como anime, né? Apesar de existir um mangá, né, que não era canônico, né? Foram por linhas completamente diferentes. O anime, a ideia dele é simplesmente, olha, vamos vender o universo de Pokémon aqui pra que a gente repercuta nas vendas do jogo. O que deu certo, né? Não é à toa que Red e Blue venderam 30 milhões de unidades, etc. Mas a primeira temporada do anime de Pokémon, ela é bem diferente do que a gente viu nas últimas. Apesar de ela também ser bem diferente do jogo, né, dos jogos, principalmente porque o Ash se mete em aventuras paralelas, né? Ele sai do foco do ginásio, né? Apesar de ele ir para ginásios, etc. Ele vai para a cidade, eles vão encontrando, né? Os três, eles vão encontrando outras aventuras. As batalhas são diferentes dos jogos, né? E eu acho que é isso que é divertido desse anime, sabe? Porque o anime de Pokémon ele é descompromissado. A primeira temporada, ela tem muita comédia. E é divertido, é gostoso de assistir. Isso, sei lá, desde quando o Ash tá capturando Caterpie, tem toda aquela treta com Caterpie e tal, com o Pidgeotto, sabe? A Misty com medo. O Ash enfrentando a Sabrina, sabe? Com o Haunter dele. Cara, o Ash enfrentando a Sabrina, eu acho que é um marco, cara. Eu lembro muito de eu assistir esse episódio ficando apreensivo e tal, cara. Acho que foi um dos pontos altos da primeira temporada. E eu lembro muito da sensação, porque você criança, você tem não é uma coisa que dá medo, é um desenho bem, né, infantil e tal. Mas você fica naquela apreensão, caramba, fantasma, não sei o que. Ele criava toda aquela vibe em cada ginásio, era muito único. E cada episódio apresentava, né, um Pokémon novo. Então você ficava naquela expectativa, pô, qual Pokémon que será que vai aparecer hoje? E não sei o que. Eu adorava. Fora que tinha uns momentos que a gente falou de comédia, tipo, pô, aquela luta sensacional dos Metapods, cara. Tipo, pensar que meu Deus do céu. eu parei pra ver aquilo, sabe? Mas, tipo, é aquela coisa, tudo era muito fantástico. E a questão de ser muito diferente do jogo, eu acho que é bom porque acaba virando realmente, uma outra visão daquilo e não necessariamente uma visão errada, né? Uma visão que talvez ali até mais, sei lá, como que seria um mundo de verdade do que o jogo que é muito ali baseado na mecânica de cidade, ginásio e tal. Se fosse assim, talvez não tivesse tanta graça. Sabe que é curioso, né? O Ash, né? Ele foi baseado como o Satoshi Tajiri era quando criança, né? O nome do protagonista é Satoshi, né? Pra começar. O Hivai Shigeru, vocês sabem por quê? Por causa do Miyamoto? Miyamoto, Foi muito mais uma homenagem ao mestre Satoshi Tajiri, né? Enfim, eles colocam o nome do Miyamoto, né? Mas o Ash, ele foi concebido como uma imagem do que Satoshi era quando criança, né? E Pokémon, quando ele foi criado, né, a ideia do Tajiri era criar um mundo, né, um universo onde que ele remetesse à infância dele. Quando ele capturava insetos, né, na idade da fazenda, né, ele tinha se mudado para uma cidade urbana e ele lembrava como é que era a época tranquila, né, no interior do Japão, né, etc. E Pokémon é isso, né, querendo ou não. Então,
Olha como é curioso, a ideia do jogo também repercutindo no anime, sabe? Você se remete a um seu eu em criança, né? Eu assistindo Pokémon hoje, eu me remeto ao meu eu criança, sabe? Com a mesma ideia de que eles também conceberam o jogo como, olha, vamos trazer de volta alguns sentimentos de quando a gente era criança, né? A ideia de explorar o mundo, sabe? De ter um mundo tranquilo o suficiente para crianças poderem sair em aventuras ao redor do Japão, ao redor do país, né? Vivendo aventuras caindo em água o tempo todo, sabe? Salvando, né? Correndo vários riscos, né? Voando em dragão voador, né? Enfim, tudo isso, apesar do lúdico, né? É muito gostoso, né? De assistir. E, então, é como se você quiser... Eu, quando criança, eu tinha esse vislumbre, né? Eu quero ser o Ash, sabe? Eu quero ser essa criança que viaja o mundo e vai enfrentar aventuras, né? Eu acho que isso chama a atenção em Pokémon. E o que me chama atenção hoje assistindo Pokémon já é uma coisa um pouco diferente. É o meu eu se remetendo ao meu da infância, sabe? Sou eu me remetendo a como era uma infância cheia de, sabe, de diversão, alegria, aventura, enfim. Assim, é bom a gente ver o crescimento nosso, né, quando a gente acompanha, assim. Talvez não tenhamos visto todas as temporadas, com todos os episódios, deu uma pulada, a gente acabou voltando a alguns episódios, algumas temporadas, etc, né. Uma coisa que é sempre boa mesmo que a gente parasse de ver um pouco de Pokémon, o anime de Pokémon estava lá, o Ash estava lá, o Pikachu estava lá. Uhum. A gente tinha algumas expectativas quando começava uma nova temporada. Olha, vai começar uma nova temporada. O Ash vai pegar novos Pokémons. Quais serão esses Pokémons? Vai ter novos companheiros. Quem serão esses companheiros? Vai estar numa outra região. Quais serão os líderes que ele vai lutar? Em que posição que ele vai chegar, né, no torneio? Será que ele vai ganhar dessa vez? A equipe Rocket vai estar sempre lá. Então são todos esses elementos que sempre esteve acompanhando a gente, mesmo que a gente cresceu. A pessoa que começou vendo criancinha, são 26 anos, né, de animes. Uhum. Então, ó, cara, com 26 anos a pessoa já tá adulta, já tá no mercado de trabalho, já tá trabalhando, já tem família, né, já tem filhos. E o anime de Pokémon sempre estava lá, com Ash, com Pikachu. Agora não vai ter mais isso. Então vai ser uma nova fase, um novo momento pra gente e pra essas crianças que vão ver agora também, vão começar uma nova fase. Vai continuar essa grande extensão? E agora eu não faço ideia, né? Eu vejo a nova protagonista, por exemplo, vai pegar o Sprigatito, né? Ele é um Pokémon daquela geração. Se tiver um novo anime de Pokémon de outra geração, vai continuar esse Pokémon? Não sei, eu acho que não, né? Eu acho que é mais provável que mude. Pokémon ou mude o protagonista, ou mude a história em si, eu não sei, né? Então pra mim é uma incógnita. Antes com o Ash, com o Pikachu a gente tinha uma certeza. Vai continuar até o momento que o Ash ganhar esse maldito torneio, de algum jeito. Como ele nunca ganhava, então a gente tinha esperança. então vai continuar, maravilha, né? Agora ele ganhou, maldito. Quebrou a maldição. Maldito. Droga! Cara, pior que quando eu penso eu acho que posso falar até por vocês dois, talvez, que a derrota do Ash lá na primeira liga, lá na primeira temporada, é uma coisa que marcou muito. Aquele Bellsprout e tal. Por quê? Porque foi uma quebra acho que foi a primeira vez da minha vida que eu assisti uma coisa que tive uma quebra de expectativa tão grande. Tipo, a certeza era tanta que ele ia ganhar e tal, porque é o Ash, ele fez tudo que ele fez, ganhou todas as insígnias, pá. Aí chega lá e perde. E aquilo ali foi um baque muito grande pra mim. E ao mesmo tempo era algo que era muito bom em Pokémon, porque por mais que seja uma história simples e tal, ela quebrava suas expectativas, né? Ela não era exatamente aquele roteiro tudo perfeito, tudo maravilhoso. Te ensinava ali a questão de, pô, mano, às vezes você vai perder e tal, mas tem que continuar ali tentando, que uma hora você vai chegar lá. Então acho que era uma mensagem muito legal do Ash. E outro mérito que eu acho muito grande do anime em relação aos jogos, que são, né, incríveis, tem nem o que falar, mas eu acho que o anime ele deu uma personalidade, um carisma muito grande para os Pokémons. Porque no jogo você só captura o bichinho ali, não tem nada muito além disso ali. Você captura e batalha, mas assim, não tem um tipo de interação que você possa dar uma personalidade pro Pokémon. E no anime não, pô. No anime a gente tem o Squirtle de óculos escuros, todo o dilema ali do Bulbasauro lá, sobre quando ele encontra outro grupo de Bulbasauro, se ele vai deixar ou não, a Butterfree pedir outro, etc. O próprio Meow, então você acaba dando uma personalidade para cada Pokémon, fazendo os bichinhos serem muito mais agradáveis pro público, fazendo a gente gostar mais de cada um deles, aí querendo jogar para poder ter cada um deles, etc. Então eu acho que é um mérito muito grande do jogo, e eu penso muito nessa questão do amadurecimento, tipo, eu fazendo um comparativo,
eu comparo muito o Ash com o Andy do Toy Story. Tipo, de eu ter visto quando era pequeno, e aí teve o filme do Toy Story 3, que ele cresceu, foi pra faculdade e tal, não sei o quê. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, apesar do Ash não crescer, né? Como a gente sabe, mas tipo, de um amadurecimento do personagem, do meu amadurecimento, pô, ver onde ele tava, ver onde ele tá agora, pô. Ele merecia, eu acho, por mais que seja ruim se despedir do personagem, por tudo que o Ash passa, ele merecia ter esse título, ter esse descanso e passar o bastão. E é muito legal ter vivido pra ver esse momento. Eu concordo. O meu sentimento foi esse mesmo, hoje assistindo, né? A gente tá gravando esse podcast no dia que saiu o episódio, né? O meu sentimento assistindo esse último episódio foi de que tava me despedindo do Ash, né? Apesar de que, tudo bem, houveram temporadas que eu assisti de qualquer jeito, sabe? Essas últimas eu assisti inteira, né? Eu fiz questão de acompanhar Mas o meu sentimento me despedindo do Ash foi isso. Eu fiquei muito estranho hoje, sabe? Porque são 25 anos conhecendo o personagem, sabe? E há méritos pro episódio, né? De acho que ter tido uma despedida mais não tão emocionante assim, sabe? Acho que a gente pode falar daqui a pouco. Mas assim, eu também cresci vendo o Ash. Eu cresci vendo o Ash amadurecendo. Eu cresci vendo o Ash se despedindo da Butterfree, sabe? Putz, por quê? Porque é melhor pro Pokémon agora, sabe? Ele tem que ir embora, assim por diante, né? Cresci ele perdendo, né, na Liga Índigo, sabe? Ficando no top 16 lá e aí tentando na próxima e perdendo de novo, e tentando na próxima e perdendo, mas ele vai melhorando e chega em Sinnoh e fica no top 4, sabe? E aí vai o Nova, top 8, putz, piorou, depois vai pra Kalos, semifinal, sabe? A Alola ganha e depois ele se torna campeão. Então, cara, é um progresso que você acompanha, sabe? É estranho hoje dizer assim, pô, beleza, a gente talvez não veja o Ash mais pelo menos num anime de Pokémon ou coisa parecida, numa obra oficial. Então, sei lá, é um clima estranho, um sentimento estranho. Não, deve ser o mesmo sentimento quando eu vou ter quando acabar One Piece. Assim, mais estranho. Já teve muitas obras que eu vi, que eu acompanhava há muito tempo, por muitos anos. Ele acaba e ficou aquele vazio, e agora, né? Pokémon isso. Pokémon a gente já viu a despedida de vários companheiros e vários Pokémons mesmo no anime. Agora é o protagonista em si, né? Que vai embora. E não tem expectativa dele voltar. Talvez não. Ainda mais agora com a Rika Matsumoto assim, então, sei lá. Mas essa questão agora na nova jornada. O que vai acontecer? A gente vai descobrir isso só mês que vem. Então, eu tô empolgado, né? O que eu acho, né? A gente sempre falou, o anime de Pokémon, ele tem que acabar logo o Ash, etc, porque já deu, né? Enfim. Criança que não envelhece nunca, pelo amor de Deus, né? Criança de 10 anos com 25 anos de experiência. Cara, é o sonho de todo RH, sabe? Esse negócio. Pode contratar criança, né? Mas se fosse com um pouco mais velha, né? O problema é que a galera sempre comparava o anime de Pokémon com outras obras shonen, né? Porque... E eu entendo, né? Há a progressão de personagem, né? Há a progressão dos times, há a progressão de força, assim por diante, né? No anime. O anime sempre foi feito para promover o jogo, ponto. E aí, como progressão de personagem, sempre foi um problemaço trabalhar com anime. Por que eu vou continuar assistindo se eu sei que quando lançar um novo jogo vai resetar tudo, o Ash vai enfrentar uma nova abertura com os novos Pokémon e etc. E o ciclo se repete. Até que chegou o Pokémon Journeys, né, com o Go, que eu achei incrível a capacidade deles de reinventar o anime para vamos criar aventuras descompromissadas. E eu pensei, Pokémon pode continuar assim e tá tudo certo. Eu não vejo problema. Mas aparentemente, né, Pokémon Company entendeu que é melhor ter animes focados no jogo atual. Então eu tô empolgado pra ver como é que vai ser essa nova fase do anime, sabe? Com novos protagonistas, novos personagens, e a gente ter expectativa de crescimento dos personagens pessoais e assim por diante. Até porque, jogando Sword and Shield, foi uma das melhores histórias que eu já vi em Pokémon, e eu tô com memória fresca, etc. Eu quero assistir esse anime, eu realmente quero, sabe? Então eu acho que sim, vai ser muito bom. E eu tô falando isso porque eu assisti as outras obras que foram criadas de anime de Pokémon, que foram lançadas pro YouTube, né? Foram lançadas em outras plataformas. Pokémon Origins, esse tipo de coisa. Não lembro o título dos outros, né? São obras muito boas, sabe? São pequenos animes muito bons. Então eu acho que vai ser algo parecido. Então, assim, eu acho que eles vão acertar. Só é triste ver a despedida do Ash. Mas eu acho que é importante, sabe? Pra que o produto do anime ele se propague, ele volte a ter o propósito que ele tinha, sabe? De promover o anime, o jogo atual. Sim, acaba dando uma liberdade criativa, né? Pro pessoal que vai ficar nesse anime, né? De não ter que se prender ao Ash, ao Pikachu, a história que ele já criou. Fazer uma coisa do zero e tal, eu acho que é legal.
E talvez seja até não sei se é isso que eles estão pensando, mas talvez seja até um ponto para eles seguirem, de a cada temporada trocar o protagonista, algo assim, para eles nunca terem que ficar presos num background que eles já criaram, e pode ser uma boa. E vamos ver, eu acho que é uma coisa que a gente sabia que o momento ia acontecer, né, 25 anos, mas a gente não. É aquela coisa, a gente sabe o que vai acontecer, mas nunca tá preparado para que não acontece, né? Mas vamos ver, eu acho que vai ser bem legal ver uma coisa diferente de Pokémon e talvez eles consigam fazer uma coisa que nos surpreenda de uma forma que talvez com o Ash já não desse mais, por tudo que já foi construído. Porque quando o personagem ele já tá feito, também tem muita questão de, pô, se mexer muito nisso ou naquilo, os fãs podem não gostar, não sei o quê. Pegando uma coisa do zero, talvez eles consigam fazer algo que nos surpreenda, que a gente não tenha visto ainda em Pokémon. Curioso quando você vê os animes ao longo dele, né? Você teve o Pokémon, depois o Gold e Silver, teve o Advanced Generation, que pega o Ruby e Safira, o Diamond Pearl, o Best Wishes e depois o XY. Todos têm a mesma estrutura, no fim das contas. É o Ash num torneio, ele pegando o insígnia, derrotando o líder de ginásio para chegar num torneio. Tem os companheiros, chegou a companheira feminina, depois com a May, a Dawn, a Serena também, vai virar coordenadora, Pokémon. Teve a Iris, que é outra diferente, mas assim, ainda estava na linha do Ash de ter participado do torneio, então derrotando em ginásio, pegar insígnias e pronto. Então todos esses daí ficaram com a mesma linha, previsível, que a gente acompanha. Teve uma questão de um inimigo diferente do outro, mas a linha ainda é a mesma. Sun e Moon tentou diferenciar, até com a linha, como era o character design que mudou, colocou muito mais coisa de humor, baseado num jogo que é bastante criticado, tanto que ele nem tem ginásio, por isso que ele é diferentão. O Ash indo numa escola também, né? Achei interessante a mudança. E aí veio o Journey. O Journey mudou tudo, então, de fato. Assim, é o Ash com o Go, e eles estão podendo viajar facilmente para todas as regiões, junto de pesquisa, né? Para poder encontrar. E de repente no final coloca um torneio. Volta a questão do torneio, só que agora não é pegando insígnias, é tentando subir de ranking. E um grande torneio onde volta todos os grandes campeões regionais. Ash lutando contra a Cynthia, depois contra o Leon, sabe? E até o final, assim, que a gente não esperava, que ele foi o campeão, né? E quando ele foi campeão, foi uma comoção, né? As redes sociais. Mano, o Ash ganhou. Cara, o episódio que ele foi campeão é fenomenal. Cara, eu fiquei emocionado, cara. Eu fiquei assim empolgado pra caramba com aquele episódio ali. Porra, porque botou muitas cenas marcantes de passados. As batalhas foram sensacionais. E se esgotou. Não tem mais. O Ash foi campeão mundial, mas ele quer ser o mestre Pokémon, mas assim, ele foi campeão mundial. Eu acho que onde que mais ele precisaria? E a gente não questionaria, assim, eu não entenderia pra onde mais iria. Talvez ele ainda tenha a jornada dele, mas não faz mais sentido pra mim, né? Ou pra uma galera. E aí por isso que teve esses 13 episódios pra encerrar de vez. É despedida pra valer, galera. Vai acabar mesmo. Não vai ter torneio, não vai ter insígnia, vai ter... A gente vai relembrar alguns momentos também, uma historinha do Ash e finaliza. É a preparação, porque ele já atingiu tudo que a gente esperava ao longo de todo esse tempo. Eu acho que é curioso, né? O anime de Pokémon, ele foi bom em vários momentos durante todas essas temporadas. O que eu mais destaco, o que eu mais gosto são as batalhas, sabe? O ponto é que o Ash, que nem você falou, o character design do Pokémon, né, principalmente do Ash, mudou. E a maior mudança foi de XY pra Alola, né? Eles passaram a deixar muito cartunesco. O Ash ganhou um bigodão, cara. O Ash era muito expressivo, o Pikachu era muito expressivo e eu, pessoalmente, particularmente, eu adorei essa mudança. Eu acho que foi algo que era necessário. O Ash ele não tinha uma personalidade muito marcante, né? Acho que ele saiu do primeiro anime sem uma personalidade muito marcante. Ele não era mais um moleque irritante, sabe? Que gostava de zoar os outros, etc. Ele era, sei lá, só um personagem mais genérico, né? Bem produtão mesmo. Quando eles mudaram pra Alola, e até que não tem o compromisso do ginásio, etc., né? Ele vivia as suas aventurazinhas, né? Dançando e etc., né? Eu acho que funciona. E foi até quando o anime voltou a faturar, né? Em publicidade, né? Entre 2013 e 2017, o anime ele faturou 10 bilhões de ienes, sabe? Em publicidade. A partir de 2018, ele voltou a recuperar, sabe? Até 2020 chegar a 17 bilhões. Pessoalmente, eu continuaria assistindo. Eu assisti o Journey inteiro, que eu gostei, sabe? Foi descompromissado, ligar a TV e deixar rolando. Mas aparentemente isso não é o suficiente, né? O Ash que hoje ganhou, né, o torneio, etc., não é o mesmo Ash que era das primeiras temporadas, sabe? Isso é muito importante ressaltar, que são dois personagens completamente diferentes, com ideias diferentes, com
maneiras de lidar ou conversar de formas diferentes, sabe? Enfim, a gente viu ele amadurecendo, viu crescendo e assim por diante, né? E viu o design dele mudar também. O que eu acho que eles deixarem aberto esse último episódio, né? A gente pode falar um pouco dele, mas eu acho que o Ash pode não aparecer mais no anime, e aí essa despedida que a gente fez. Mas talvez eles deem aberturas para que o Ash apareça em filmes, por exemplo, né? Ter filmes originais. Você vê os últimos 3 filmes, né? O I Choose You, né? Que foi aquele remakezinho do primeiro episódio. Depois eles divergiram, criaram uma história paralela, né? The Power of Us e o Secrets of the Jungle, né? O The Power of Us, ele aparece o Lugia, né? O foco é no Lugia, né? E é o mesmo Lugia que desses últimos episódios, né? Desses últimos 3 episódios. Então eles canonizaram o filme. Eu acho, minha opinião, que eles vão continuar com Ash e Pikachu nos filmes. Eu fiquei com a sensação de que eles deixaram um pouquinho aberto, tem até a questão do até breve lá, que ele fala pro Gary, Shigeru, eu acho que ele fala um até breve, né? Ele não fala um adeus, assim, alguma coisa assim, não lembro agora o momento do episódio. Mas eu acho que ele deixou em aberto pra, assim, sei lá, o Ash tá aí, ó, ele tá pelo mundo. Pode ser que os nossos heróis, futuros heróis, estejam andando em algum lugar e o Ash esteja lá. Então eu acho que ele pode aparecer em momentos pontuais do anime, assim, sei lá, tá em um lugar importante, um torneio, alguma coisa assim. E, pô, o Ash passa por ali, tem uma participaçãozinha, alguma coisa bem pequena. Só pra gente saber que, pô, aquele garoto lá que a gente acompanhava, ele é desse mundo mesmo, então ele tá aqui ainda. Só que ele já não é mais o foco. Eu acho que isso pode acontecer, até porque, a partir de agora, eu acho que vai ser aquela coisa de, pô, toda vez que o Ash aparecer, vai ser notícia, sabe? Todo mundo, putz, é o episódio tal, o Ash apareceu, caramba. Então vai gerar uma conversa entre os fãs, assim. Uhum. Eu concordo. Eu acho que essas possibilidades existem, então pode acontecer, mas é fato que o anime não vai mais seguir com Ash e Pikachu, ponto. Eles não são mais protagonistas. E essa foi a despedida, né? Sim, uma tristeza ver o último episódio e não tá o To Be Continued, sabe? Pela primeira vez, né? Óbvio que sempre mudava, né? Talvez às vezes na próxima uma nova aventura vai começar, né? Foi o que aconteceu nisso. Né? Sim, sim. Mas eu queria falar um pouco da experiência de assistir esses 3 últimos episódios, porque eu fiquei muito empolgado assistindo. Foram episódios muito legais, né? E muito emocionantes. É uma pena que não lançou junto com a Netflix, né? A gente teve que depender de meios alternativos de fansubs pra assistir. Faz parte, né? Sempre como foi Pokémon é assim, né? Eles nunca lançaram em tempo real nesse Smallcast. Mas foram episódios muito legais que focou na relação entre os personagens, né? Focou muito nos personagens, né? Em como eles são. Você vê, o Ash, né, ele reencontra ali a Misty ali, né, etc. E ela fala, não, vamos viajar junto de novo, né. E foi bem espontâneo, né, a coisa como é que aconteceu. E tudo foi montado, né, depois eles reencontram o Brock, né. E aí esses episódios eles vão encontrando outros Pokémon e outros personagens, né. Foi tudo montado pra você dar a chance de se despedir desses personagens. E tudo remete ao nostálgico. Lembrando que como são os personagens, como é que é a relação. Eu amei esses episódios, assim, eu acho que o diálogo entre eles, sabe, dando alguns detalhes a mais, né, de como é que é a relação entre eles, né. Você vê, a Misty ainda tem medo de inseto, mas aí o Brill, né, esqueci o nome dele, ele pergunta pra ela, peraí, Misty, como é que seria com o Jupiter, que é um Pokémon água meio inseto, sabe? Ela falou, tá, isso eu não sei responder. Então, sabe, vai expandindo um pouco o universo deles, conversando, deles interagindo. Eles reencontrando os Pokémons antigos, né? O Lapras, o Squirtle, né? Pô, olha que interessante, né? A interação entre o Charizard, o Bulbasaur e o Squirtle, né? E é bonitinho, né? Eu acho que são momentos que são prazerosos de serem vistos, né? E tem até episódios emocionantes, né? Como o da Banette Esquecida, né? Teve o episódio inteiro da equipe Rocket reencontrando todos os Pokémon que eles capturaram. Esse episódio eu fiquei com medo, sabe? De ter terminado assim. Vai acabar assim, equipe Rocket? Não pode ser. Porque aí no episódio seguinte, nada da equipe Rocket. Ele só define mesmo no último episódio. Aí ficou legal a despedida. Então, eles dão um tchauzinho pra eles e eles brigam, né? Cada um pro seu canto agora. Se acabou assim, equipe Rocket? Não, cara. No outro eles já estavam juntos de novo já, né? Deu 10 segundos que eles ficaram longe um do outro, né? A gente viu ele no último episódio, né? Então, eu acho que todos esses episódios foram gostosos de serem assistidos, com a música nostálgica, amizades do Pokémon tocando de novo, etc. Foi muito gostoso. Eu assistiria uma temporada inteira assim. Apesar de que acho que foi, né, uma meia temporada, né? Foi uma temporada, na verdade. Começou lá em janeiro e acabou agora em final de março. Então é uma temporada assim, praticamente. Assim, antes de eu falar dessa temporada em si, né, que começou lá em janeiro, eu tenho que falar do episódio
que é praticamente um especial que veio depois do final do Journey. É um episódio que veio depois, assim, que o Ash e o Go se despediram. E ele não tá na continuidade, mas ele foi transmitido uma semana depois. Ele parece que ele é na mesma continuidade daqueles 3 filmes que você disse, o Tio Zil, Power Us, Secret of Jungle, que tem o Ash e o Pikachu. E é uma história triste pra caramba. Nossa, aquele episódio especial. Eu vi assim, cara, é sério o que tá acontecendo? Nossa! E a despedida do garotinho, assim, cara, isso é Pokémon pra mim, sabe? Mostrar o que é o Pokémon e mostrar a família. E como você pode trazer um laço familiar, né? E lembranças boas da pessoa, né? Graças ao Pokémon. E ele acaba de um jeito triste, assim. Eu pensei, cara, mas o que é esse episódio? Aí eu fui ver. Ah, é um especial. É um especial, não é uma continuação, né? Assim, como é que tá mostrando alguns Pokémons que não deveriam estar no meio dessa história? E aparece, tá, é a parte, tudo bem. Você viu um OVA de Pokémon que não existe, né? É tipo um especial de Natal, sabe? Alguma coisa assim, só que não é tema natalino. Só pra deixar aquele gostinho na boca pra... Olha, depois disso, aí a gente vai passar aquela temporada toda de Pokémon pra acabar. Então, eu não vi essa temporada ainda. Eu vi o episódio hoje, o final, porque eu queria muito saber o final do Ash, mas não vi os outros episódios, admito. Mas quero ver, desde a hora que eu vi falar que ia sair, eu já estava interessado, mas, né, vida adulta sabe como é. Mas você falando, e pelo que eu senti no episódio, assim, primeira coisa, o episódio começa, e cara, aquela música logo no começo, e ele andando ali com a Misty, com o Brock, você já sente aquela coisa de, pô, mano, é isso, é fim da jornada e tal. E ele cita algumas coisas que você falou do Squirtle, do encontro, né, com os 3 e tal, e ele vai reencontrando alguns Pokémons ali antigos dele, ele vai falando um pouco sobre as aventuras dele, o Gary reconhecendo ele como um campeão, né, parabenizando. Todas essas coisas são coisas que, pô, lá em 99, 2000, a gente ficava esperando que acontecesse. Pô, quando que o Gary vai ver que ele é bom? Quando que ele vai reencontrar o Pidgeotto? Esses detalhes que eu achei que teve um cuidado muito grande. Que eles sabem que o Ash se tornou um personagem muito importante para mais de uma geração de fãs. Então, dá pra ver que realmente os caras eles queriam deixar tudo amarradinho, tudo bonitinho, porque essa galera que acompanhou esses 25 anos merecia isso. Então, você vê que foi muito bem feito. Apesar de eu não ter visto os outros episódios, só pelo que você falou, é o que eu esperava ver. Tipo, ele reencontrar os Pokémons dele, ele reencontrar a galera que andou junto com ele, porque tudo isso faz parte dessa jornada, né, que a gente acompanhou. E esse último episódio, pô, me pegou muito, cara. Ele lá na casa dele, o Mr. Mime, não sei o quê. Ver os últimos momentos ali da Jessie e do James, e ver que o propósito dele sempre foi realmente seguir ali o Ash, seguir o Pikachu. Tipo, eles não tem outra coisa pra eles na vida. Então, eu achei que foi muito bem feito. Teve muito cuidado, assim, muito carinho dos caras que fizeram essa temporada. Então, acho que o Ash tem uma despedida digna, apesar de não ser, talvez, que nem você falou, não foi tão dramática e tal, mas eu acho que foi de acordo com o que a gente esperava. Não, mas eu preferi assim, sabe? Eu acho que foi um episódio muito simbólico e contido, né? Ele não precisa ser... As pessoas não precisam chorar, etc. Por exemplo, quando o Misty, o Brock, né, e o Ash, eles estão andando ali no comecinho do episódio e eles se despedem, né? A Misty fala assim, olha, valeu, gente, muito obrigado pela jornada. Apesar dela estar falando dessa mini jornada que eles acabaram de ter, a gente sabe que ela tá falando, gente, obrigado pela jornada, sabe, da jornada dos 25 anos, sabe, obrigado por isso. E quando o Ash se despede do Brock, a gente sabe que quando o Brock fala assim, até mais, mano, olha, valeu aí, sabe, a gente tamo por aí, no sentido de que a gente não vai mais ver, ele está se despedindo, dá um close nele, ele está se despedindo, sabe, das pessoas, sabe, dos personagens, né. E é legal isso que você falou, né? Que ele volta, o Gary reconhece ele voltando pra casa e contando de todas as aventuras que ele viveu pra mãe dele. E senta e conta pra mãe dele, olha que legal, tudo que eu vivi, etc, né? É mais ou menos como é que a gente se sente com o fim de uma jornada, sabe? No jogo, todo jogo de Pokémon, o personagem retorna pra casa, né? O Ash retornou pra casa dele, sabe? E ele conta pra mãe dele tudo que ele passou. Sabe, é muito, muito, muito simbólico, né? E aí ela vê os tênis dele são sujos, né? E aí ela fala assim, você não vai trocar, né? Ele fala, não, ainda não, né?
Então, olha que legal essa referência, né? De ele falar, não, ainda não tô pronto pra trocar de tênis, ainda não tô pronto pra ir pra uma nova jornada, pra ir pra uma nova aventura, né? Ele só tá pronto quando ele vai lá e conversa com o Gary, né? E o Gary pergunta pra ele, tá, mas você ainda quer se tornar um mestre Pokémon? O que significa ser um mestre Pokémon, né? E isso nunca foi estabelecido, o que é ser um mestre Pokémon? A gente jogando jogos, a gente sabe que existem campeões regionais, né? Então, no anime, etc., suponha-se que mestre Pokémon era que ganhava o torneio, alguma coisa assim. Aí eu tenho que deixar uma crítica à música do Pokémon que fez a criança Marcelo pensar que ser o mestre Pokémon era capturar todos. E eu ficava nervoso quando ele deixava os Pokémon ir embora. Por causa da música. Mas nunca foi isso, né? Foi só uma questão da localização, né? E eu achei bem legal a resolução que ele teve em relação a isso, né? De que ele tem que continuar andando, continuar conhecendo os Pokémons, continuar... Ele falou que ia ser amigo de todos, né? Foi isso? Cara, eu achei muito bonita a cena da árvore, cara. Aquilo ali mexeu... Putz, o Marcelo criança ficou mexido com aquela cena, os Pokémon chegando e tal. Foi muito bem feito. Os Pokémon clássicos, né? De Kanto, né? Você vê que ele tá em Kanto, né? Ele vê arco-íris, né? Que foi o mesmo arco-íris que ele viu quando ele tava no início da jornada, né? Com o Pikachu, né? E ele vê o mesmo arco-íris, né? Ele entende que o que ele quer mesmo ele quer se tornar o amigo de todos os Pokémon, né? E eu acho bonito isso. Quando ele finalmente entende isso, que ele parte na jornada. Ele troca o tênis, né? Ele parte na nova jornada, né? Ele está pronto para seguir adiante, né? E é interessante isso como resolução de personagem, né? Então, assim, o anime, de novo, esse episódio ele foi muito simbólico, né? Ele não foi algo dramático, etc. Estamos nos despedindo, né? Olha, o Ash vai continuar as aventuras dele, a gente só não vai mais acompanhar. Então, cara, eu fiquei bem emocionado assistindo esse episódio, sabe? Foi uma despedida bonita. Esse foi o sentimento. Mano, vai que é teu. Já cumpriu o seu propósito, sabe? Agora vai viver. E é curioso a gente pensar isso de um personagem fictício, né? Apesar de ser alguém que tava acompanhando, a gente tava acompanhando durante todo esse tempo, né? Cara, assim, e esse episódio também, ele trouxe coisas importantes, relevantes, né? Por exemplo, assim, eles botaram o Tracy falando. Finalmente. Depois de quanto tempo que esse cara não falava nunca? Só tava ali presente. Rapaz, não, essa temporada resgataram o Lapras. Lapras lá da Liga Laranja. Cara, então tem umas coisas que eram legais. Botaram também um episódio no meio do nada, botaram o Silum, cara. Porra, o cara lá do Best Wishes. Porra. É verdade. De onde que ele veio? Não botaram a Serena, não botaram a foi só ele, né? Não botaram mais ninguém. Cadê? Só ele. Porra, o menos importante pra mim botaram ali. Eu não entendo esse negócio aí. Mas enfim, né? Só ficou um mistério ainda, que eles não falaram nada ainda, né? Quem é o pai do Ash? Aquele especial ali, antes de começar a jornada, falaram, olha, seu pai tá aqui, você pode encontrar. Quando ele chega, não, desculpa, seu pai já teve que ir embora, mas ele te deixou um chapéu, um presente pra você. Preciso dizer que uma pessoa muito maldosa postou no meu Face hoje aquela foto, aquela imagem do episódio que o Ash tá na mesa ali comendo ele, a mãe dele, o Mr. Mime. Não, tá só ele, a mãe dele e o Mr. Mime. A pessoa colocou a legenda. Finalmente o Ash reencontrou seus pais, dando a entender que o Mr. Mime é o pai do Ash. Pô, aí não, né? Eu vi uma imagem, eu não lembro como. Que alguém fala que o professor Carvalho vai passar, o Mr. Mime fica bravo, sabe? Meu Deus do céu. Lembrando que na casa do Ash a mãe dele não tem quarto, né? Então, assim, essas coisas acontecendo no quarto do Ash é mais estranho. Coitado, mal trauma. Pior ainda, só piora, meu Deus. Mas assim, de novo, foi uma jornada muito legal. Não tinha mais como tirar mais do anime. Eu acho que deu a sensação de que acabou quando tinha que acabar. Eu acho que isso é importante. Tem coisas que a gente acompanha e aí, quando termina a gente fala, pô, meu, isso aqui cansou e tal, poderia ter sido um pouquinho mais curto. Tem coisas que a gente vê e a gente acha que poderia ter um pouco mais, ali, igual a gente estava falando mais cedo de Slandunk. E no caso do Pokémon não, acho que o Pokémon foi até onde tinha que ir e no momento certo ele deixou o Ash seguir o caminho dele. Sim, talvez até antes, né, mas concordo. Também não posso deixar de falar uma coisa. A gente gravou um podcast uma vez com o Fábio Lucindo, exatamente na época que ele parou de dublar o anime, né? Ele dublou por 18 temporadas, sabe? Foram 18 temporadas, 18 filmes, né? Depois o Charles Emanuel, né? Dublou mais 3 filmes, né? E aí o Matheus Perissé, né? A gente mandou uma mensagem pro Fábio Lucindo,
Desculpa, Charles, desculpa, Matheus, não é discriminando o trabalho de vocês, mas a gente queria dar a oportunidade do Fábio também se despedir depois de tanto tempo, né? Dublando o personagem, né, etc. Então a gente tem uma mensagenzinha dele, tá? E a gente vai tocar agora pra vocês. Fala, Mário, toda a galera do Subara Show, beleza? Como vocês estão, hein? Quanto tempo! Pô, muito obrigado pelo contato. Pô, muito obrigado pela pergunta, assim, pela consulta, claro, né? Não tem como... É incontornável, na verdade, na minha carreira, o Ash, assim, eu acho que é desde sempre, acho que vai ser sempre o personagem mais popular, mais marcante, pelo qual eu mais sou reconhecido, embora seja um dos timbres mais distantes que eu faça, e que eu, em teoria, consigo reproduzir até hoje, mais ou menos. Hoje é um pouco mais difícil de fazer, mas ainda dá, e talvez fique até um pouco distante do que eu mesmo fazia, mas não sei porque as pessoas também reconhecem. Não sei. Mas é um negócio muito poderoso, né? É muito forte, assim. Percebo com o passar do tempo a coisa vai ficando mais densa e mais significativa, porque eu vou encontrando mais gente que fala o quanto isso foi significativo na vida delas e o quanto isso transcende, assim. É muito doido. E mesmo o Ash parando por aqui, a coisa continua, a história continua, né? Não se apaga. Mesmo eu tendo ficado pelo meio do caminho da trajetória do Ash, tudo que tá feito não se apaga, assim. Então acho que só enriquece, assim. Perde de um lado, ganha do outro. Então tá maravilhoso, gente. Sem mágoas, só alegria. Puta, gostaria de dublar esse último episódio também. Acho que a gente poderia fazer várias versões, assim. É legal. Até o elenco paulista inteiro, não sei. Acho que uma coisa não exclui a outra. As coisas poderiam ser complementares mais do que opostas. É mais por aí, gente. Parabéns por vocês, pelo trabalho de vocês. Cuidem, se precisar de alguma coisa, só chamar. Muito obrigado. Vida longa e próspera Pokémon. Misturei duas coisas, né? Que não tem nada a ver, mas... Avante, Pokémon. Melhor. Vamos. Pikachu, escolhe você! Tem algo muito legal que o Fábio falou na mensagem, que ele falou, olha, adoraria que, né, se esse episódio até fosse lançado no Brasil, que ele gostaria de, quem sabe, né, pegar todo o elenco original e pra dublar, sabe, os últimos episódios. Eu acho difícil isso acontecer, mas seria incrível. Aí seria uma despedida com chave de ouro, sabe, ver os personagens se despedindo ainda com as vozes originais, sabe. O coração do pequeno Mario não aguentaria. Até porque eu acho que a dublagem fez um papel muito importante em como Pokémon marcou a vida de todos nós, né? Acho que, cara, a voz do Ash, a voz da Misty, a voz até dos Pokémons em si e tal, são coisas que tá ali, tá dentro das músicas. Cara, eu lembro uma vez que eu vi um vídeo sobre a cantora do tema de Pokémon em português, ela falando como ela fica emocionada, toda vez que alguém aborda ela, reconhece, não sei o que, dubladores também. Então, seria uma forma legal, tá? Mesmo que não fizessem de forma oficial, sei lá, fazer algo por fazer ali, uma coisa, uma brincadeira, uma live, um negócio assim, só pra dizer que eles tiveram essa despedida, acho que seria bacana e seria merecido, sabe? Ele mesmo fala no áudio, né, que é o personagem que mais o marcou, e eu acho que tanto o Fábio quanto o Ash merecem essa despedida dele também. Concordo com você, plenamente. Todos os dubladores, né? Eu queria encerrar falando que Pokémon não tem precedentes o que Pokémon fez, sabe? O anime de Pokémon. Eu não acho que vai existir. Eu acho que o fenômeno que foi Pokémon nunca vai existir. E Pokémon é muito mais que simplesmente um anime, sabe? Foi por causa do anime de Pokémon que eu me adentrei mais nesse mundo, sabe? Da cultura pop oriental, e eu me conectei com pessoas. Pessoas que talvez eu não me conectasse. Pessoas lá da minha rua, moleque valentão, que de repente assistia o anime e a gente passou a conversar. Lá na escola conheci pessoas, né, por causa de Pokémon, né. Óbvio que as pessoas mudam os gostos depois, né, etc. Mas minha vida de adolescente, eu conheci pessoas por causa de Pokémon, né. Pokémon me conectou com todo mundo que eu tenho hoje, assim, o mundo dos animes, os eventos de animes, etc. Muito por causa de Pokémon. Hoje eu também sou professor acadêmico, né, e eu dou aula à noite. E, os alunos, né, estão chegando, né, com 17, 18, 19 anos, conhecendo Pokémon, né. Então Pokémon transcendeu gerações, né. E hoje eu posso me conectar com os meus alunos de forma mais fácil por causa de Pokémon, né? Com os que conhecem, falam, né? Então, assim, sei lá, de 2, 3 que eu falo, pô, gosto de Pokémon, e o aluno vem falar comigo, sabe? A gente cria uma relação mais forte, sabe? Eu consigo ensinar melhor. Alguns exercícios eu passo baseado em Pokémon, né? Ah, pô, faz uma Pokédex aí, etc. Então, pô, o pessoal vai lá super animado e faz, sabe? Enfim, eu poder falar que eu gosto de Pokémon para essas pessoas cria um vínculo, né? Óbvio que a gente sempre encontra vínculos, né? Pode ser Pokémon, pode ser futebol para outras pessoas, né? Enfim. Mas ter essa possibilidade, sabe? De criar um vínculo com uma pessoa que talvez eu não criasse com outros gostos, sabe? É por isso que Pokémon é tão importante, sabe? Ele transcende, né? E é muito, muito, muito importante na minha vida, sabe? E o que proporcionou isso foi essas aventuras do Ash Pikachu, né? Eu vejo muito isso em todo, não só Pokémon, mas nos primeiros animes que eu vi, essa questão do marco
em relação a como isso impactou na minha vida, né? As pessoas que eu conheci. E Pokémon em especial, ele foi uma coisa tão absurda, tão gigante que, cara, não tinha como. Você conhecia pessoas realmente por causa de Pokémon, você fazia amigos na escola por causa de Pokémon. E aí você fala, pô, é só na época da escola, só porque você era criança, só porque é um desenho? Não, poxa, lá eu com 20 anos ia lá pros eventos de anime, via os caras jogando Pokémon. Eu nunca nem joguei Pokémon competitivo, nunca fui um cara com esse foco. Mas eu jogava Pokémon, trocava Pokémon com os caras. Nisso você fazia uma amizade ali, conhecia outra pessoa ali. Hoje a gente tá aqui falando de Pokémon de novo. Então o Pokémon é uma coisa que não é que marcou lá quando a gente tinha 5, 10 anos e ficou lá e hoje a gente só tem uma nostalgia. É uma coisa que nos acompanhou de formas diferentes, em momentos diferentes, marcando de jeitos diferentes cada um, mas é uma coisa que sempre teve com a gente. E realmente, não vai existir nada igual ao Pokémon, cara. Assim, Pokémon rompeu a bolha no nível de que, mano, aposto que a mãe de vocês dois sabe o que é um Pikachu, pelo menos. Tudo é Pikachu, mas é. Então, exatamente, mas ela vai olhar o Pikachu e vai saber que é o Pikachu. Por quê? Porque é uma coisa ali que vai muito além do nosso mundinho ali, otaku e tal. Então, Pokémon é uma experiência, eu acho. Eu acho que é uma experiência de vida. Eu acho que eu tenho memórias muito boas por causa de Pokémon. Sou muito agradecido a isso. Eu acho que a gente deu muita sorte de ter pegado a época que tudo isso começou, sabe? Porque, por mais que tenha pessoas que acompanharam depois, e eu não tô dizendo que a pessoa é mais ou menos fã por isso, que a pessoa às vezes nasceu um pouco depois da gente, mas a gente deu a sorte de pegar ali a primeira geração, o primeiro filme no cinema, né? Os primeiros jogos. Então a gente viveu tudo isso. E é muito satisfatório saber que toda essa jornada teve um fim satisfatório agora e que o Ash vai poder descansar, mas que a gente sempre vai ter tudo que a gente viveu com ele aí com a gente, pra sempre, né? E assim, eu queria falar também que Pokémon é bastante importante, né? Em toda uma geração, toda uma vida. Eu, por exemplo, eu sempre um cara fiquei mais fechado nos animes. Eu não joguei jogos de Pokémon. O primeiro jogo que eu joguei foi o Yellow no computador. E o último jogo que eu joguei foi o Yellow no computador. Então eu ficava muito mais focado no anime. E assim, a gente viu toda essa etapa. O receio de antes de estrear o anime de Pokémon, porque teve um caso lá no Japão, teve crianças que sofreram ataques epiléticos, né? Um ataque ali. Aí vieram anúncios que vai vir esse anime, que pode dar problemas com as crianças. Passou vários episódios, não aconteceu nada. A gente viu, então tá seguro, tá tranquilo. O anime explodiu de popularidade. O anime estreou primeiro na Record. Eu sempre achava que passou primeiro na Cartoon Network. Não, que passou primeiro na Record, depois na Cartoon. Bombou nos dois lugares. Bombou tanto que até a concorrente, a Globo, precisou achar um outro anime. Trouxe o Digimon, porque a concorrência era pesada. E teve uma grande briga na época. Foi legal, saudável de a gente se ver. Mesmo assim, o Pokémon ainda ficou no topo. Em vendas, etc. A gente viu todos os filmes, produtos licenciados, todas as etapas, jornadas, os personagens que foram vindo, a evolução. A gente viu um monte de pessoas que cresceram com Pokémon, se tornaram adultos, tiveram seus filhos e que estão mostrando o Pokémon para essas crianças. Olha só, então teve 2 gerações praticamente de pessoas ligadas a Pokémon, né? Ligados por causa deste anime, por causa desses jogos. E provavelmente vai ter uma terceira, porque o anime ainda vai continuar, os jogos ainda vão continuar, enquanto ainda dá grana, né? Então vai ter mais jogos e com certeza vai ter mais animes. Só não teremos mais o Ash, né? É uma pena. Mas assim, mostrar como um anime permite ligar pessoas não só desconhecidas, mas famílias e gerações de famílias. E é bom a gente ver isso, e foi bom a gente ver esse começo e esse encerramento, que é o do Ash. Agora a gente vai ver uma nova. Vai ser tão longa e tão extensa quanto a do Ash? Não sei. A gente vai ter paciência para ver tudo até o fim? Também não sei. Só o tempo vai dizer. Mas foi bom acompanhar durante todo esse tempo. O Ash, Pikachu, seus amigos, tudo mais. Bom, e pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar também conosco todas as suas impressões, né, desses episódios finais, mas o que o anime de Pokémon representa pra você, o que as aventuras do Ash e do Pikachu representam pra você, né? Comente conosco nas nossas redes sociais ou entre no nosso servidor do Discord, né? O link tá em nosso site, a gente tá sempre lá discutindo com todo mundo, tá? Também não deixe de curtir se você estivesse ouvindo pelo Spotify, né, ou por outras plataformas, né, não deixe de curtir, né, avaliar com 5 estrelas e seguir a gente, né, se inscrever no feed. Ou se você estiver assistindo o vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal, certo?
Então, acho que é isso, gente. Valeu e até a próxima. Falou, galera. Falou, gente.